Um fato incrível sobre o Carolina Reaper. O Carolina Reaper, criado por Ed Curry na Pucker Butt Pepper Company, na Carolina do Sul, detém o recorde de pimenta mais picante do mundo. Essa pequena maravilha vermelha é poderosa, alcançando impressionantes 2,2 milhões de unidades de calor Scoville, ou mais. Para comparação, os jalapenos ficam confortavelmente entre 2.500 e 8.000 unidades Scoville, o que torna o Reaper 250 vezes mais picante. Curioso sobre como Ed Curry conseguiu criar algo tão ardente? Foi através de um cruzamento especializado. Ele cruzou uma pimenta naga paquistanesa com uma Habanero Red Savina. O ingrediente secreto por trás desse calor intenso é a capsaicina, o composto responsável por ativar os receptores de dor e proporcionar aquele sabor ardente inesquecível. Curiosamente, mesmo com seu calor feroz, o Carolina Reaper também tem um sabor doce e frutado, atraindo chefes aventureiros e amantes de molhos picantes. Então, se você decidir cozinhar com um Carolina Reaper, prepare-se para uma experiência como nenhuma outra. Você consegue suportar o calor? Você acha que caminhões elétricos são o futuro da economia? O caminhão elétrico da Tesla foi lançado com grandes promessas de reduzir significativamente os custos com combustível e manutenção, buscando revolucionar o transporte de cargas. No entanto, seu preço inicial de $150 mil gerou debates sobre a real praticidade desse veículo para o uso diário. Críticos afirmam que comprar um semi-reboque da Tesla é como adquirir um carro de luxo na esperança de economizar com gasolina. Na verdade, o investimento inicial pode ser assustador para muitas empresas de transporte, especialmente as menores, que operam com orçamentos limitados. Embora as vantagens de menor consumo de combustível e custos de manutenção mais baixos possam aparecer com o tempo, o alto custo inicial levanta uma questão importante. Vale a pena? Com o crescimento do mercado de veículos elétricos, potenciais compradores estão avaliando os benefícios a longo prazo em comparação com as dificuldades financeiras atuais. Será que esse caminhão inovador pode se tornar um investimento inteligente para o futuro? Difícil de acreditar, mas a mosca-fera é uma verdadeira ameaça. Esses seres incríveis colocam seus ovos dentro de formigas vivas. Quando os ovos eclodem, a larva invade o cérebro da formiga e começa a se alimentar. Surpreendentemente, ela não mata a formiga imediatamente. Em vez disso, a larva libera substâncias tão poderosas que podem decapitar a formiga. Essa transformação parece uma cena de filme de ficção científica. Após a decapitação, o corpo da formiga se torna um abrigo aconchegante para a larva em crescimento. Essa conexão incomum permite que a larva se alimente enquanto a formiga ainda está viva por mais algum tempo. A natureza sabe como surpreender, e a mosca-fera é um ótimo exemplo de como alguns organismos podem manipular seus hospedeiros de maneiras estranhas e fascinantes. O que você acha dessa reviravolta no mundo dos insetos? Você consegue imaginar que sonha mais de 1.400 vezes por ano? É verdade. Pesquisas mostram que, em média, uma pessoa sonha cerca de 1.400 vezes por ano. Isso significa que todas as noites, ao se acomodar na cama, seu cérebro embarca em uma jornada fascinante, criando sonhos como parte natural do ciclo do sono. Os sonhos ocorrem principalmente na fase do sono REM, quando a atividade cerebral é tão alta quanto quando estamos acordados. Essas histórias noturnas podem ser emocionantes, estranhas ou até assustadoras, mergulhando-nos em nossos pensamentos e sentimentos. Seja voando entre as nuvens ou passando por uma situação constrangedora, cada sonho reflete a criatividade e as emoções da sua mente. Curiosamente, nem todos se lembram de seus sonhos, mas eles continuam acontecendo. Alguns especialistas acreditam que os sonhos ajudam a resolver problemas, processar emoções e até melhorar a memória. Então, da próxima vez que você acordar, lembre-se de que, mesmo que você não se lembre de seus sonhos, seu cérebro explora um mundo único todas as noites. Que aventuras seus sonhos te levam? Você sabia que gadgets como o Oculus Rift não foram feitos para mulheres? É surpreendente, mas muitos dispositivos tecnológicos populares foram inicialmente projetados pensando no público masculino. Essa falha causou desconforto e até enjoo em muitas mulheres. Quando elas começaram a compartilhar suas experiências, ficou evidente uma grande lacuna no processo de design que as empresas ignoraram. Com o aumento da conscientização pública, as empresas de tecnologia começaram a perceber a importância do design inclusivo, levando em conta as necessidades das mulheres ao desenvolver fones de ouvido VR e outros gadgets.
Agora, muitas marcas buscam criar produtos que sejam confortáveis e agradáveis para todos, independentemente do gênero. Essa mudança não só melhora a experiência do usuário, mas também inspira uma abordagem mais diversificada no desenvolvimento de tecnologias. Promover a inclusão no design é fundamental para que todos possam aproveitar ao máximo os benefícios das tecnologias modernas. Acredite ou não, Elmer Fudd queria fotografar o Pernalonga. Elmer Fudd, o engraçado caçador que todos conhecemos, tinha um plano diferente quando saiu para a natureza. Imagine, em vez de perseguir o Pernalonga com uma espingarda, ele foi para o campo com uma câmera. Seu objetivo era capturar a beleza dos animais que viviam lá. Mas as coisas não saíram como o planejado, quando o Pernalonga, o coelho travesso, decidiu fazer suas brincadeiras habituais. Em uma situação especialmente travessa, Elmer quase se afogou, e no meio do caos, ele jogou sua câmera fora em favor de uma ferramenta de caça mais tradicional, a espingarda. Essa reviravolta não apenas mudou o curso da história, mas também consolidou o status do Pernalonga como o maior brincalhão. Não é incrível como um único momento pode mudar o destino de um personagem? Você sabe o que realmente define as medidas de distância no universo? O ano-luz mede distância, não tempo, e mostra a incrível jornada que a luz faz pelo espaço. Um ano-luz equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros, ou quase 6 trilhões de milhas. Então, quando dizemos que uma galáxia está a 10 milhões de anos-luz, isso significa que a luz dessa galáxia saiu dela há 10 milhões de anos. Esse conceito fascinante nos ajuda a entender o quão imenso e dinâmico é o nosso universo. A luz viaja a uma velocidade impressionante de cerca de 299.792 km por segundo, ou cerca de 186.282 milhas por segundo, o que parece rápido, até você perceber que até essa velocidade leva anos para percorrer distâncias enormes. Imagine olhar para uma galáxia e entender que você a vê como ela era milhões de anos atrás. Essa perspectiva oferece uma nova maneira de pensar sobre tempo, distância e nosso lugar no universo. Qual é a importância do Cazaquistão? O sufixo "stan" nos nomes de muitos países, como Paquistão e Cazaquistão, tem uma origem interessante que está profundamente ligada à cultura e à geografia. Em persa, "stan" significa terra ou lugar, o que destaca que esses países não são apenas nomes. Eles representam identidades e histórias únicas. Cada nome pinta um retrato da terra e de seu povo, mostrando como a língua reflete o patrimônio cultural. Por exemplo, Afeganistão significa literalmente terra dos afegãos, enquanto Cazaquistão se traduz como terra dos cazaques. Essa dica linguística nos ajuda a entender a importância da pertença geográfica de diferentes povos na Ásia Central e do Sul. Portanto, da próxima vez que você ouvir esses nomes de países, lembre-se das ricas histórias que eles contam sobre sua terra e seu povo. Vamos descobrir a verdade sobre o agrupamento dos pinguins. Na fria Antártica, onde as temperaturas podem cair abaixo de 40 Celsius e os ventos sopram a mais de 100 km/h, os pinguins imperadores desenvolveram uma técnica extraordinária de sobrevivência chamada agrupamento sincronizado. A cada inverno, milhares de pinguins machos se reúnem para formar círculos apertados, funcionando como cobertores térmicos vivos para se protegerem dos elementos severos. Enquanto incubam os ovos por meses, essas aves mantêm o calor trocando de posição dentro do grupo. Os pinguins que estão na borda vão gradualmente para o centro, permitindo que aqueles no meio tenham a chance de se aquecer. Esse método notável mantém a temperatura central do agrupamento em torno de +, muito mais suportável do que o ambiente gelado. Curiosamente, os cientistas compararam esse movimento estruturado à dinâmica de fluidos, revelando insights sobre eficiência energética e dinâmica de grupo. O que os exploradores antigos inicialmente viam como caos é, na verdade, uma das estratégias mais disciplinadas e eficazes da natureza para a sobrevivência. Como essas adaptações incríveis nos inspiram a enfrentar nossos próprios desafios. Acredite ou não, mas confusões com recém-nascidos acontecem todos os dias. Estima-se que em hospitais, 12 recém-nascidos sejam entregues aos pais errados diariamente devido a erros humanos. Com esses números alarmantes, é importante entender como essas confusões ocorrem e o que pode ser feito para evitá-las.
Muitas vezes, os erros acontecem quando os hospitais não seguem protocolos rigorosos ou quando os funcionários estão sobrecarregados. Felizmente, a maioria dos casos é resolvida rapidamente, mas as consequências emocionais para os pais podem ser significativas, causando estresse e confusão. Essa situação destaca a necessidade de melhorar os sistemas de identificação, como pulseiras com códigos de barras ou códigos de cores, para que cada bebê seja corretamente associado à sua família. Hospitais ao redor do mundo estão trabalhando arduamente para implementar essas medidas, buscando tornar as maternidades mais seguras. O que você acha que a tecnologia pode fazer para reduzir ainda mais essas confusões? Você sabia que os chocolates Snickers apoiaram soldados na Segunda Guerra Mundial? Durante os tempos difíceis da Segunda Guerra, os soldados precisavam de alimentos ricos em calorias para manter o ânimo e a força. Os chocolates Snickers, recheados com amendoim, caramelo e nougat, eram perfeitos para isso. Eles se tornaram parte da ração dos soldados, oferecendo uma fonte rápida e saborosa de energia que era fácil de levar para o combate. Curiosamente, no Reino Unido e na Irlanda, esse doce favorito tinha outro nome, Marathon, até 1990. A mudança de nome visava unificar a marca mundialmente, mas gerou uma onda de emoções entre os fãs que estavam ligados ao nome original. Para muitos, essa mudança foi como perder parte da sua história. Apesar das controvérsias, Snickers continua sendo um clássico apreciado por muitos ao redor do mundo, nos lembrando do passado. Não é incrível como um chocolate pode nos conectar a momentos importantes da história? Acredite ou não, luz e sombra definem a magia da arte. Este fascinante termo italiano descreve o forte contraste entre luz e sombra na arte. Artistas como Leonardo da Vinci e Caravaggio dominaram essa técnica, usando-a para criar profundidade e emoção em suas pinturas. Ao equilibrar habilidosamente áreas claras e escuras, eles tornavam seus objetos mais volumosos e vivos. Imagine um retrato onde a luz destaca traços sutis, enquanto as sombras adicionam mistério e drama. A luz e sombra não apenas realçam a beleza, elas contam uma história, guiando o olhar do espectador para o que é importante. Essa ideia continua relevante hoje, inspirando artistas contemporâneos a experimentar com luz e sombra na pintura e na fotografia. Compreender a luz e sombra pode aprofundar sua apreciação pela arte, ajudando a perceber as emoções que ressoam em cada obra. Que outras técnicas artísticas podem mudar o trabalho de forma tão dramática? Difícil de acreditar, mas os asteroides guardam segredos antigos. Esses corpos celestes fascinantes são como cápsulas do tempo, restos da formação inicial do nosso sistema solar, há mais de 4 bilhões de anos. A maioria dos asteroides está no cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, enquanto outros seguem órbitas mais excêntricas. Eles vêm em diferentes formas e tamanhos, desde pequenas pedras até gigantes como Ceres, que é classificada como um planeta anão. Estudando essas rochas antigas, os cientistas obtêm informações valiosas sobre os materiais que ajudaram a formar os planetas. Surpreendentemente, alguns asteroides até contêm água ou compostos orgânicos. Isso os torna não apenas curiosidades científicas, mas também alvos empolgantes na nossa busca para entender a origem da vida na Terra e além. Quem sabe que segredos essas relíquias antigas podem revelar sobre o início do nosso sistema solar? Bebês que não recebem afeto tátil, como abraços e carinhos, enfrentam sérios riscos à saúde, incluindo o síndrome da falta de crescimento. Esse síndrome surge pela falta de cuidado em fases iniciais importantes do desenvolvimento. Pesquisas mostram que a falta de toques pode reduzir os níveis de ocitocina, muitas vezes chamada de hormônio do amor. A ocitocina desempenha um papel fundamental na formação de vínculos e na saúde emocional. Sem interação tátil suficiente, os bebês podem sofrer de distúrbios no desenvolvimento neurológico, afetando seu crescimento físico e emocional. Pense nisso, os bebês foram feitos para se conectar através do toque. Quando eles se aconchegam a uma pessoa carinhosa, isso não só é agradável, mas também ajuda a desenvolver seu cérebro e cria uma sensação de segurança. Portanto, atos simples de afeto, como segurar o bebê no colo ou balançá-lo suavemente, não apenas acalmam, são vitais para seu bem-estar geral. Não é incrível como algo tão simples como um abraço pode impactar o futuro da criança? Por que o elefantídeo tinha ovos tão enormes? O maior ovo conhecido pertenceu ao extinto elefantídeo, a Epiornis.
que viveu em Madagascar há milhares de anos. Imagine um ovo com até 30 centímetros de comprimento e 21 centímetros de largura. Isso é aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete. Esses ovos gigantes pertenciam a uma ave que pesava o mesmo que um carro e tinha 3 metros de altura. Mas por que a Aepyornis botava ovos tão grandes? Uma das teorias é que ovos maiores poderiam fornecer mais nutrientes para os filhotes em desenvolvimento, ajudando-os a crescer grandes e fortes. No entanto, a Aepyornis enfrentou ameaças devido às mudanças climáticas e à atividade humana, o que acabou levando à sua extinção. Infelizmente, essas grandes aves e seus ovos gigantes deixaram apenas fósseis que podemos estudar hoje. Seu tamanho impressionante e adaptações únicas nos oferecem uma visão fascinante dos antigos ecossistemas de Madagascar. Apesar de sua extinção, o elefantídeo e seus enormes ovos continuam a despertar nossa imaginação, lembrando-nos das maravilhas da evolução e da biodiversidade. O que mais podemos aprender sobre as criaturas que um dia prosperaram em nosso planeta? O que realmente reduz a vida útil da bateria? As baterias são dispositivos incríveis, mas não são eternas. A ciência por trás do seu desgaste é fascinante. Dentro da bateria, reações químicas geram eletricidade, permitindo que nossos gadgets funcionem. No entanto, assim como nós, as baterias envelhecem e se desgastam. Com o tempo, essas reações internas começam a se deteriorar devido ao uso constante e ao passar do tempo. Essa deterioração resulta em uma perda gradual de capacidade, o que significa que a bateria pode armazenar menos carga do que quando era nova. Fatores como a temperatura podem acelerar esse processo. Por exemplo, deixar a bateria em um carro quente pode causar um desgaste ainda mais rápido. Portanto, da próxima vez que seu telefone descarregar mais rápido do que o normal, lembre-se de que sua bateria é um sistema complexo que se torna menos eficiente com o tempo. Como podemos cuidar das nossas baterias para que durem mais? A verdade é que Keanu Reeves tem raízes libanesas. Pode te surpreender saber que esse ator querido nasceu em Beirute, no Líbano, em 1964. A infância de Keanu foi marcada por mudanças significativas. Ele e sua mãe, uma inglesa, se mudaram para o Canadá quando ele era apenas uma criança. Apesar de seu sucesso em Hollywood, Keanu continua sendo uma pessoa acessível e humilde. Conhecido por sua bondade, ele se destaca em uma indústria muitas vezes dominada pelo brilho e glamour. Suas performances notáveis em filmes icônicos como Matrix e John Wick não apenas mostram suas habilidades de atuação excepcionais, mas também sua dedicação ao trabalho, conquistando a admiração de fãs ao redor do mundo. Além de seus prêmios cinematográficos, Keanu construiu uma reputação de ser acessível e genuíno. Histórias emocionantes sobre ele, ajudando estranhos ou cedendo seu lugar no metrô, contribuem para seu charme. A jornada extraordinária de Keanu, das vibrantes ruas de Beirute até se tornar um ícone cinematográfico reconhecido mundialmente, é um exemplo marcante de perseverança, lembrando a todos nós que a humildade pode brilhar intensamente, mesmo sob os holofotes. O ferro tem um papel fundamental na produção de hemoglobina, a proteína das células vermelhas do sangue, que transporta oxigênio para todas as partes do corpo. Sem ferro suficiente, o seu corpo pode ter dificuldade em obter o oxigênio necessário, o que pode causar cansaço, fraqueza e até problemas de saúde mais sérios. A hemoglobina ajuda as células a respirarem e funcionarem corretamente, por isso a falta desse mineral essencial pode desacelerar muitos processos importantes. Alimentos ricos em ferro, como carne vermelha, feijão e espinafre, ajudam a manter níveis saudáveis de ferro. Isso é especialmente importante para crianças, mulheres grávidas e atletas, que têm uma necessidade maior de ferro. Se você frequentemente se sente cansado ou tem dificuldade de concentração e energia, pode ser uma boa ideia verificar a quantidade de ferro que você está consumindo. Você está fornecendo ao seu corpo o ferro necessário para uma vida plena? Você sabia sobre a famosa foto do almoço? A icônica foto de 1932? Almoço no topo do arranha-céu capturou um grupo de trabalhadores corajosos que desfrutam tranquilamente de seu almoço a milhares de metros de altura em Nova York. Muitos acreditam erroneamente que essa foto foi tirada no Empire State Building, mas na verdade foi feita no prédio da RCA, hoje conhecido como prédio da GE, no Rockefeller Center. Essa imagem impressionante se tornou um símbolo do espírito destemido dos trabalhadores americanos durante a Grande Depressão.
Capturada por Charles C. Ebbets, ela mostra 11 homens sentados em uma viga de aço, que parecem ignorar as alturas vertiginosas e o barulho da cidade abaixo. Suas posturas relaxadas e conversas amigáveis contam uma poderosa história sobre resiliência e trabalho duro. É surpreendente como uma simples foto pode evocar tanto coragem e determinação. Essa imagem não só nos oferece um vislumbre do passado, mas também nos lembra dos sacrifícios que muitos fizeram em prol do progresso em tempos econômicos difíceis. Você já se perguntou como seria estar ao lado desses trabalhadores naquela viga? Você pode se surpreender. O menor peixe do mundo. O peixe-patinha, uma pequena maravilha das Filipinas, é o menor peixe do planeta. Ele mede menos de 1 centímetro e, por causa do seu tamanho diminuto, muitas vezes passa despercebido. Os peixes-patinhas vivem em águas doces, onde se movem rapidamente entre plantas e detritos. Suas adaptações únicas, como corpos transparentes e nadadeiras especializadas, facilitam a locomoção no ambiente aquático. Essas criaturas incríveis desempenham um papel importante em seu ecossistema, participando da cadeia alimentar subaquática. Apesar de seu tamanho pequeno, os peixes-patinhas realmente fascinam, provando que grandes coisas vêm em pacotes pequenos. O que mais pode estar escondido nas águas do mundo, esperando para ser descoberto? Vamos descobrir a verdade sobre os morangos gigantes. O agricultor Shahri Ariel quebrou o recorde do maior morango, pesando impressionantes 290 gramas. Essa fruta incrível chamou a atenção, não só pelo seu tamanho, mas também pelas habilidades excepcionais de Ariel como agricultor. Usando métodos especiais de cultivo, como manejo cuidadoso do solo, irrigação adequada e adubação estratégica, ele produziu morangos que são muito maiores do que o normal. Normalmente os morangos pesam cerca de 30 gramas, e o gigante de Ariel é uma verdadeira maravilha da natureza. Só o tamanho já impressiona, mas também é um reflexo da qualidade e do cuidado no cultivo. Imagine morder um morango que pesa quase tanto quanto uma batata pequena. Não é apenas uma fruta, é a prova do que um agricultor dedicado pode alcançar. Se você está curioso sobre morangos gigantes ou se eles são saborosos, a conquista de Ariel levanta a questão. Que outras surpresas a natureza nos reservou? Você consegue imaginar um tigre que caçava pessoas? A tigresa Champawat, uma temida tigresa de Bengala, vagava pelas florestas da Índia e do Nepal no início do século XX e ficou famosa por ter matado impressionantes 436 pessoas. Esse número incrível a torna uma das predadoras mais conhecidas da história. Sua loucura foi causada por uma razão bastante triste. Ela tinha dentes quebrados, o que dificultava a caça de presas normais. Como resultado, ela começou a atacar pessoas, que se tornaram suas vítimas inocentes. Os moradores viviam em constante medo, e rumores sobre seu poder mortal se espalharam longe e amplamente. O homem que finalmente pôs fim ao seu reinado de terror foi o caçador Jim Corbett. Em 1907, ele a rastreou e a matou, encerrando um capítulo assustador na história da vida selvagem. A história da tigresa Champawat nos lembra do frágil equilíbrio entre humanos e natureza, levantando debates sobre a conservação da vida selvagem até hoje. Você sabia que o hinduísmo é a religião viva mais antiga? Com uma rica história que abrange mais de 4.000 anos, o hinduísmo surgiu na Índia e continua a evoluir até hoje. É impressionante como seus ensinamentos baseados em textos antigos conhecidos como Vedas se concentram em uma profunda espiritualidade. Essas ideias não apenas moldaram a vida de milhões, mas também influenciaram muitas outras religiões ao redor do mundo. Por exemplo, conceitos como o karma, que explica que nossas ações têm consequências, e reencarnação, a crença no renascimento, vem da filosofia hindu. Além disso, práticas como meditação desempenham um papel importante no crescimento espiritual e no bem-estar mental. Essa combinação de fé e prática destaca a relevância do hinduísmo no mundo moderno. Não importa se você já conhece seus ensinamentos ou está apenas começando a explorar, entender o hinduísmo abre a porta para uma profunda investigação dos mistérios da vida. Não é incrível como uma crença tão antiga ainda ressoa com tantas pessoas hoje? Descubra como um bicho preguiça mudou a vida de uma família. Depois de sofrer uma terrível descarga elétrica, um bicho preguiça chamado Chuy encontrou um novo lar em uma amorosa família venezuelana.
Essa emocionante história começou quando eles o adotaram e testemunharam sua lenta, mas firme recuperação. Inspirados pela sua resistência, a família decidiu transformar sua casa em um abrigo dedicado apenas a bichos preguiça. Agora, eles ajudam outros bichos preguiça feridos ou órfãos, oferecendo um lugar seguro para se recuperar e prosperar, assim como Chewie. A paixão da família pela vida selvagem se tornou um verdadeiro centro de resgate, onde cada bicho preguiça recebe cuidados e atenção individualizados. Chewie não apenas mudou suas vidas, mas também impulsionou uma iniciativa comunitária para aumentar a conscientização sobre a necessidade de proteger os bichos preguiça. Hoje, visitantes vêm para aprender sobre essas criaturas únicas e os desafios que enfrentam na natureza. Essa história comovente nos lembra de como um pequeno bicho preguiça pode inspirar mudanças e levar a algo muito maior. Não é incrível como a compaixão pelos animais pode aumentar a conscientização sobre a biodiversidade e a conservação da vida selvagem? Descubra o incrível segredo do transporte de oxigênio pela planta gorita. Esta planta extraordinária é um organismo semelhante a uma proteína e possui uma característica impressionante. Seu hemocianina supera a hemoglobina. Mas o que isso significa? Hemocianina é uma proteína à base de cobre que permite à gorita transportar oxigênio de forma mais eficiente do que muitos componentes tradicionais do sangue, como a hemoglobina que temos em nosso corpo. Essa característica única destaca não apenas a biologia surpreendente da planta gorita, mas também sua importância no ecossistema. Ao transportar oxigênio de forma eficaz, a gorita ajuda diversas formas de vida a prosperar, mostrando a interconexão da natureza. Imagine uma planta que atua como transportadora de sangue, desempenhando um papel vital na manutenção do meio ambiente. Estudar essas plantas pode inspirar futuras pesquisas em biotecnologia e medicina, levando a descobertas revolucionárias. Então, da próxima vez que você ouvir sobre plantas exóticas, lembre-se da gorita e sua incrível capacidade de ajudar na sobrevivência de muitos seres vivos. Quais outros segredos surpreendentes as plantas guardam? Você sabia que o estresse mental pode aquecer seu cérebro? Quando sentimos estresse, nosso corpo entra em modo de emergência. Essa reação, chamada de luta ou fuga, nos prepara para enfrentar ameaças. Curiosamente, o estresse mental realmente pode aumentar a temperatura do nosso cérebro. Isso acontece devido à liberação de hormônios do estresse, como o cortisol, que ativam várias funções do corpo. Você pode notar sintomas físicos como suor, especialmente em situações estressantes, como provas ou apresentações. Quando sua mente está a mil, seu corpo reage, às vezes fazendo você se sentir desconfortavelmente quente. Essa conexão entre estresse mental e sintomas físicos mostra o quão interligados estão nossa mente e corpo. É importante gerenciar o estresse com técnicas como respiração profunda ou mindfulness para manter a calma e a clareza. Lembre-se de que um cérebro mais fresco pode levar a um pensamento mais claro e melhores decisões, ajudando você a lidar com as fontes de estresse. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, tente encontrar um momento para relaxar e diminuir sua temperatura mental. Você sabia que Cleópatra testemunhou a invenção do iPhone? Esse fato incrível mostra que Cleópatra, que governou de 51 a 30 a.C., viveu muito mais perto do surgimento do iPhone em 2007 do que da construção da Grande Pirâmide de Gizé, que foi erguida por volta de 2560 a.C. Pense nisso. A Grande Pirâmide, um símbolo icônico do Egito Antigo, foi concluída mais de 2.500 anos antes de Cleópatra subir ao trono. O reinado de Cleópatra faz parte de uma rica história, que inclui poderosos faraós, incríveis conquistas nas artes e ciências, além de uma sociedade profundamente ligada à religião e cultura. Essa mudança na cronologia nos ajuda a perceber a grandiosidade da história humana e desafia nossa percepção das civilizações antigas. A grande diferença entre a época de Cleópatra e o tempo das pirâmides nos faz refletir sobre quantos momentos significativos na história estão separados por enormes intervalos de tempo, o que mais pode nos surpreender nas figuras históricas e suas conexões com o nosso mundo moderno. A incrível verdade sobre as bactérias no seu intestino. Você sabia que uma pessoa média carrega de 2 a 5 quilos de bactérias no intestino? Isso é aproximadamente o peso de um cachorro pequeno.
Esses minúsculos micro-organismos podem parecer desagradáveis, mas desempenham um papel crucial na sua saúde. No seu intestino, vivem trilhões de bactérias que ajudam a digerir os alimentos, absorver nutrientes e até produzir vitaminas. Elas também fortalecem seu sistema imunológico, combatendo patógenos nocivos e mantendo o equilíbrio do corpo. Curiosamente, cada pessoa tem um conjunto único de bactérias, influenciado por fatores como dieta, ambiente e genética. Isso significa que a composição do seu intestino pode ser bem diferente da de outra pessoa. Um microbioma intestinal diversificado tende a ser mais saudável. Por isso, os pesquisadores estão investigando como probióticos e mudanças na dieta podem melhorar a saúde intestinal. Então, da próxima vez que você pensar no seu peso, lembre-se de que parte dele é composta por essas bactérias benéficas que trabalham silenciosamente e de forma eficaz. Não é incrível tudo o que acontece dentro de nós? Você consegue imaginar que o veneno de escorpião é tão caro? Esse líquido misterioso é a substância mais cara do mundo, custando cerca de 39 milhões de dólares por galão. Pode parecer loucura, mas esse preço alto tem uma razão importante. O veneno de escorpião possui propriedades medicinais incríveis, e os cientistas descobriram que ele pode ajudar no combate a doenças como o câncer e até tornar a anestesia mais segura. No entanto, extraí-lo não é fácil. O veneno é coletado praticamente ordenhando os escorpiões, um processo delicado que exige muita habilidade e cuidado. Para comparação, as tintas para impressoras também são conhecidas por seus altos preços, mas não se comparam ao valor impressionante do veneno de escorpião. Muitos pesquisadores acreditam que, à medida que estudamos e entendemos essas pequenas criaturas, podemos descobrir ainda mais maravilhas médicas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o veneno de escorpião, lembre-se de que não se trata apenas de uma gota. Trata-se de seu incrível potencial. Você consegue imaginar enfermeiras robóticas em um hospital? O Hospital Elmhurst Memorial, em Chicago, está mudando a forma de cuidar dos pacientes, introduzindo 2 enfermeiras robóticas inovadoras que entregam suprimentos médicos por toda a instituição. Esses robôs funcionam 24 horas por dia, ajudando significativamente a equipe em tempos de escassez de enfermeiras. Eles se movem por corredores movimentados, entregando itens essenciais, como medicamentos e equipamentos, permitindo que as enfermeiras humanas se concentrem mais no cuidado dos pacientes do que na coleta de suprimentos. Com sensores modernos e sistemas de navegação inteligentes, esses robôs podem se deslocar de forma segura e eficiente em locais lotados. E o melhor de tudo, eles precisam de muito pouco tempo para recarregar, permitindo que trabalhem quase continuamente. Essa abordagem inovadora não só aumenta a eficiência, mas também mostra como a tecnologia pode apoiar os profissionais de saúde em seu trabalho importante. Com o aumento da demanda por enfermeiras, será que isso pode ser o futuro dos hospitais em todo lugar? A integração da robótica na saúde parece que definirá novos papéis para as enfermeiras e melhorará o cuidado geral dos pacientes. Acredite ou não, Lahore é um parque infantil. Esta cidade vibrante oferece muitos lugares onde as crianças podem brincar e explorar, tornando os passeios em família divertidos e memoráveis. Desde parques amplos como o Parque Iqbal, onde as crianças podem correr livremente, até as emocionantes atrações do Parque de Diversões Joyland, as opções parecem infinitas. As famílias adoram visitar lugares como o Zoológico de Lahore, que abriga diversos animais, despertando o interesse e a curiosidade pela vida selvagem. Artesãos e contadores de histórias frequentemente se encontram na Fortaleza de Lahore, envolvendo as crianças na rica história da cidade, seja pedalando em jardins verdes ou desfrutando de peças de teatro de fantoches em mercados movimentados. As crianças em Lahore podem experimentar uma mistura de atividades ao ar livre e eventos culturais. Com tantas opções de entretenimento, as famílias podem tornar cada dia nesta cidade histórica especial e emocionante. O que você vai descobrir no Parque Infantil de Lahore? Você sabia que Muhammad Sofi cria animações incríveis? Esse artista talentoso e seus amigos estão fazendo sucesso no mundo digital com suas impressionantes ilusões de ótica. Usando sua criatividade e habilidades, eles produzem animações que enganam nossos olhos, fazendo-nos questionar a realidade. Seus designs inovadores se espalham nas redes sociais, onde conquistaram um enorme público. Cada animação combina arte e tecnologia, mostrando efeitos que parecem impossíveis, como objetos que parecem se mover ou mudar de forma de maneira hipnotizante.
As pessoas ficam fascinadas pelas ilusões e frequentemente as compartilham, ajudando Sophie e sua equipe a alcançar ainda mais espectadores. É incrível como uma animação simples pode despertar curiosidade e admiração. A cada dia, o número de seguidores cresce e parece que a arte visual unida à tecnologia realmente pode criar mágica. Quer ver o que eles vão inventar a seguir? É verdade que os lagartos cornudos podem disparar substâncias químicas. Esses seres incríveis têm um mecanismo de defesa único. Eles conseguem pulverizar uma substância química pelos olhos para afastar predadores como cães, lobos e coiotes. Essa habilidade extraordinária os ajuda a sobreviver na natureza, onde o perigo está sempre à espreita. Quando atacados, os lagartos cornudos não apenas fogem, eles miram astutamente no agressor, pulverizando uma substância que pode repelir até os predadores mais persistentes. Essa substância não só serve como um repelente visual, mas também emite um cheiro desagradável, criando uma mistura poderosa que causa desconforto aos inimigos. Essa característica evolutiva única destaca as maravilhas da natureza e como os animais se adaptaram para se proteger. Na próxima vez que você ouvir sobre maneiras incomuns de defesa dos animais, lembre-se dos incríveis lagartos cornudos e suas estratégias de proteção com os olhos. Você sabia que descansar é fundamental para a sua saúde? Estudos mostram que dormir bem é essencial tanto para o corpo quanto para a mente. Embora pareça que algumas noites sem dormir possam aumentar a criatividade ou ajudar a se conectar com amigos, a falta constante de sono de qualidade pode causar sérios problemas de saúde. Com o tempo, a privação de sono pode enfraquecer o seu sistema imunológico, aumentar o estresse e até afetar o seu humor. É importante encontrar o equilíbrio certo. Quando você prioriza o sono, seu cérebro funciona melhor, seu corpo se recupera e seu bem-estar geral melhora. Portanto, da próxima vez que você pensar em pular essas horas preciosas de sono, lembre-se de que descansar não é apenas um luxo, é uma necessidade. Em vez de ignorar a fadiga, concentre-se em criar uma rotina de sono saudável. Vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias. Limite o tempo na frente das telas antes de dormir e crie um ambiente relaxante à noite. Isso melhorará significativamente a qualidade do seu sono. Você está pronto para abraçar o poder do descanso para uma vida mais saudável? O que realmente acontece quando a Disney nos encanta? A Disney teve um enorme impacto na indústria do cinema, ganhando 26 Oscars e recebendo 59 indicações. Isso faz da Disney a empresa mais reconhecida no Oscar. A magia está nas histórias que cativam tanto crianças quanto adultos, desde clássicos de animação como O Rei Leão, até sucessos de bilheteira como Frozen. Os filmes da Disney frequentemente combinam personagens inesquecíveis, visuais impressionantes e músicas marcantes. Cada vitória no Oscar reflete não apenas a qualidade dos filmes, mas também o compromisso da empresa com a criatividade e a inovação. Milhões de pessoas ao redor do mundo consideram a Disney sua fonte favorita de entretenimento, trazendo alegria através de seus filmes e parques temáticos. Então, da próxima vez que você cantarolar uma melodia da Disney ou assistir ao seu filme favorito, lembre-se do incrível legado dessa empresa inovadora e seu impacto no cinema. A grosseria pode realmente aumentar as vendas de marcas de luxo. Surpreendentemente, a atitude desdenhosa ou fria dos vendedores pode aumentar o desejo dos clientes por produtos caros. Pesquisas mostram que quando os funcionários de lojas de luxo agem de forma um pouco rude, isso cria uma atmosfera de exclusividade que atrai os compradores. Os clientes começam a sentir que esses produtos de alta qualidade são destinados a poucos, tornando-os mais desejáveis. Esse fenômeno se baseia na psicologia do desejo, onde um pouco de esnobismo é visto como um sinal de prestígio. Se o vendedor não te enche de atenção ou elogios, isso pode aumentar a atratividade dos produtos à venda. Em vez de afastar os clientes, essa abordagem inusitada pode incentivá-los a agir rapidamente, com medo de perder algo realmente exclusivo. Então, da próxima vez que você estiver em uma loja chique e se deparar com um funcionário aparentemente rude, lembre-se de que a atitude deles pode ser parte de uma estratégia de vendas astuta, destinada a despertar seu interesse. Quantos cafés são demais? Estudos mostram que consumir impressionantes 100 xícaras de café em 4 horas pode ser fatal. Sim, é isso mesmo. Muitos de nós gostamos de tomar 1 ou 2 xícaras para começar o dia, mas essa quantidade enorme, em um curto período, pode causar toxicidade da cafeína. A cafeína é um estimulante que afeta o sistema nervoso central,
aumentando a vigilância, mas em grandes doses também eleva a frequência cardíaca e causa ansiedade. Nossos corpos reagem de maneiras diferentes à cafeína, mas geralmente consumir mais de 400 mg, cerca de 4 xícaras, pode provocar efeitos colaterais como ansiedade e insônia. Imagine encher uma chaleira inteira de café e bebê-la em um dia. Embora isso possa parecer um desafio para os amantes de café, esse hábito não só aumenta o risco de doenças cardiovasculares, mas também pode levar a convulsões ou até mesmo à morte. É importante aproveitar o café de forma responsável, pois a moderação é a chave para obter seus benefícios sem comprometer a saúde. Então, quantas xícaras de café você costuma beber? O que acontece quando o dia de Urano se torna mais longo? Cientistas descobriram recentemente que o dia de Urano está se alongando um pouco, mas isso não é devido a uma desaceleração na rotação do planeta. Essa mudança interessante é explicada por interações gravitacionais complexas e alterações na atmosfera. Urano, conhecido pela sua inclinação axial incomum, gira em torno de seu eixo como um boliche perfeitamente equilibrado, o que lhe confere um caráter único entre os planetas. Assim como a Terra, Urano passa por oscilações naturais causadas pela dinâmica atmosférica e pela influência gravitacional de suas muitas luas. Essas mudanças podem causar pequenas variações na velocidade de rotação ao longo do tempo. Portanto, embora o dia de Urano possa parecer mais longo, o ritmo de seu movimento pelo espaço permanece em grande parte o mesmo. Não é fascinante como a mecânica celeste pode afetar a rotação de um planeta dessa forma? Descubra a grandiosidade da cachoeira Dettifoss, na Islândia. Esta impressionante cachoeira é famosa não apenas pela sua beleza, mas também por ser a mais poderosa da Europa. Localizada no Parque Nacional Vatnajökull, ela despenca de uma altura de 44 metros, criando um espetáculo hipnotizante com a água caindo rapidamente. A largura da cachoeira é de 100 metros, e seu rugido forte pode ser ouvido à distância, tornando-a um destino imperdível para amantes da natureza e aventureiros. A força da água, alimentada pelo derretimento das geleiras do próximo glaciar Vatnajökull, cria uma névoa que envolve a área, fazendo com que arco-íris apareçam ao sol. Os visitantes podem caminhar por trilhas demarcadas, aproveitando vistas deslumbrantes e oportunidades para fotos. Seja ficando à beira da cachoeira, sentindo as gotículas no rosto, ou admirando a paisagem majestosa de longe, Dettifoss vai deixá-lo sem palavras e ansioso por novas experiências emocionantes. O que realmente influencia as mudanças no tamanho dos seios? Um estudo recente com 60 mil pessoas mostrou uma mudança interessante no tamanho médio dos seios das mulheres americanas, que aumentou de 34B para impressionantes 34DD. Esse crescimento de cerca de 3 tamanhos levanta questões sobre moda, saúde e percepção pública. Mas quais fatores contribuem para essa mudança? Muitos especialistas acreditam que o estilo de vida, incluindo alimentação e atividade física, desempenha um papel importante. Com mais mulheres se preocupando com saúde e fitness, é possível que esses hábitos influenciem as formas do corpo. Além disso, a pressão social e a representação na mídia podem levar as mulheres a seguir certos padrões de beleza, resultando em mudanças no tamanho médio. Também com os avanços na tecnologia dos sutiãs, melhoraram o ajuste e o conforto, incentivando mais mulheres a aceitarem diferentes tamanhos com confiança. À medida que a atitude positiva em relação ao corpo continua a crescer, essas mudanças refletem não apenas alterações anatômicas, mas também ideais de beleza e autoaceitação em evolução. O que você pensa sobre essas tendências? Um fato surpreendente sobre diagnósticos médicos. Termos como moron, imbecil e idiota já foram considerados diagnósticos médicos legítimos para pessoas com deficiências intelectuais. E, para nossa surpresa, essa prática continuou até a década de 1970. No final do século XIX e início do século XX, especialistas usavam esses termos para classificar funções cognitivas. Moron significava leve deficiência mental, imbecil indicava deficiências moderadas, e idiota referia-se a deficiências profundas. Naquela época, a comunidade médica acreditava que essas classificações ajudavam a determinar o nível de apoio necessário. No entanto, com o aumento da conscientização sobre direitos humanos e saúde mental, os especialistas começaram a perceber o quão prejudiciais e estigmatizantes esses rótulos poderiam ser.
Essa mudança de percepção levou ao abandono desses termos, representando um grande avanço na nossa compreensão das deficiências intelectuais. Hoje, estamos focados em uma terminologia mais respeitosa e precisa, reconhecendo a dignidade e a individualidade de cada pessoa. Você consegue acreditar o quanto avançamos na nossa compreensão? Por que elefantes e manatins são parentes? Esses seres incríveis, o elefante africano e o manatim, têm uma origem comum fascinante. Eles pertencem a um grupo chamado afroterianos, uma diversidade de mamíferos que surgiu na África há milhões de anos. Esse grupo inclui não apenas esses dois animais, mas também outros mamíferos únicos, como hipopótamos e toupeiras. Apesar de suas aparências e habitats completamente diferentes, um vive nas savanas e florestas, enquanto o outro desliza pelos rios e águas costeiras. Eles mostram como as conexões evolutivas podem ser surpreendentes. Cientistas acreditam que os ancestrais, tanto dos elefantes quanto dos manatins, eram pequenos seres peludos que viveram há muito tempo na África e, com o tempo, evoluíram para as formas que conhecemos hoje. Isso significa que toda vez que você vê um gigante elefante ou um gentil manatim, você está testemunhando uma incrível história evolutiva da Terra. Não é incrível como o mundo animal está interconectado de maneiras tão inesperadas? Você pode se surpreender. Livros medievais eram como armaduras. Na Idade Média, os livros não eram apenas para leitura. Eram feitos para resistir ao mau tempo e até a colisões físicas. As capas desses textos valiosos geralmente eram feitas de tábuas de madeira resistentes, cobertas com materiais de couro duráveis para proteger as páginas. Surpreendentemente, muitos desses livros eram reforçados com fechos de ferro, tornando-os fortes o suficiente para serem usados em discussões sobre seu conteúdo. Imagine um acalorado debate sobre um manuscrito que se transforma em uma briga física, onde o próprio livro se torna uma arma. Isso não era apenas uma escolha artística. Era uma necessidade prática em uma época em que o conhecimento era poder e os livros eram considerados tesouros. Seu peso e construção robusta serviam para proteger a palavra escrita e refletiam o alto valor que a sociedade atribuía à educação e à literatura. Não é interessante como algo que hoje consideramos valioso já foi uma ferramenta de conflito? Você sabia que as águas-vivas nadam empurrando água? Esses seres incríveis não têm cérebro nem coração, mas sabem se mover muito bem. As águas-vivas usam uma maneira única de deslizar pelo oceano. Ao contrair seus corpos em forma de cúpula, elas criam um vácuo que puxa a água. Depois relaxam rapidamente, empurrando essa água com força. Esse jato as impulsiona para frente, permitindo que se movam graciosamente pelas ondas. A maioria das águas-vivas se move lentamente, mas espécies maiores, como a água-viva com a juba de leão, conseguem percorrer grandes distâncias assim. Esse modo de nadar ajuda as águas-vivas não só a se deslocarem, mas também a capturar alimento, já que nadam em direção ao plâncton e peixes pequenos. Então, da próxima vez que você ver uma água-viva, lembre-se de que elas não estão apenas flutuando sem propósito. Estão explorando ativamente o oceano, usando suas incríveis habilidades naturais. Você consegue imaginar essa pausa para o almoço icônica em Nova York? O mirante Top of the Rock, em Nova York, traz à vida a história com uma exposição incrível, inspirada na famosa fotografia de 1932, onde trabalhadores corajosos desfrutam de seu almoço sentados em uma viga de aço, bem acima das ruas. Essa imagem captura não apenas um momento de refeição, mas também um símbolo de resistência e do espírito da cidade em tempos difíceis. Ao apreciar as vistas deslumbrantes do mirante, você pode explorar essa exposição fascinante, dedicada aos homens que construíram os arranha-céus de Nova York. Os visitantes podem subir em uma réplica da viga e sentir a emoção de estar sobre a cidade, assim como aqueles trabalhadores. Essa experiência única nos conecta ao passado e nos faz admirar a rica história da cidade. Portanto, se você é um amante da história, ou apenas está em busca de uma vista fantástica, no Top of the Rock há algo especial esperando por você. Você sabia que a Groenlândia tem uma identidade única? Esta ilha é uma região autônoma do Reino da Dinamarca, mas está situada em 2 continentes, América do Norte e Europa. Essa interessante situação geográfica se deve ao fato de que a Groenlândia pertence geologicamente à placa tectônica da América do Norte.
Essa dualidade criou um rico patrimônio cultural, que reflete tanto as influências dinamarquesas quanto as tradições dos Inuits nativos. Sendo a maior ilha do mundo, a Groenlândia é famosa por suas paisagens deslumbrantes, desde vastas geleiras até majestosos fiordes. Sua complexa identidade desperta interesse sobre como as pessoas vivem, equilibrando os desafios modernos com a preservação de sua cultura e história únicas. Os visitantes frequentemente se encantam com as comunidades vibrantes, a natureza impressionante e a hospitalidade dos groenlandeses. Portanto, seja explorando a tundra gelada ou aprendendo sobre as tradições, a Groenlândia oferece uma fascinante combinação de culturas e vistas deslumbrantes. Você pode se surpreender com o campo de trigo de Agnes Deneas. Em 1982, Deneas transformou um lixão em Nova York em um vibrante campo de trigo, bem onde logo seria construído o World Trade Center. Seu projeto, chamado Campo de Trigo Confronto, não era apenas sobre cultivar grãos. Era uma declaração ousada sobre o desenvolvimento urbano e questões ambientais. O campo, avaliado em impressionantes 4,5 bilhões de dólares, se tornou um lembrete vívido da natureza entre o concreto e o aço. Deneas queria fazer as pessoas refletirem sobre nossas prioridades em um mundo em rápida mudança, convidando os cidadãos a repensar a importância da natureza. Milhares de visitantes se reuniram para ver essa visão em comum, e seu trabalho gerou discussões sobre desenvolvimento sustentável e o equilíbrio entre crescimento e preservação. Imagine-se em um mar de trigo dourado, enquanto arranha-céus se erguem acima de você. Que visão poderosa de contraste! Como uma arte desse tipo pode nos ajudar a entender melhor nosso habitat. Vamos descobrir a verdade sobre McTavish e os capacetes. Craig McTavish entrou para a história como o último jogador da NHL a jogar sem capacete em 1997, muito antes das regras de segurança se tornarem relevantes para o jogo. Naquela época, a NHL ainda era habitada por jogadores robustos, muitos dos quais preferiam a sensação do gelo sem proteção na cabeça. No entanto, com o aumento da preocupação sobre concussões e lesões na cabeça, a liga tornou os capacetes obrigatórios para todos os novos jogadores. Essa mudança mostra como o hockey evoluiu, priorizando a segurança dos atletas em vez da tradicional dureza. McTavish, conhecido por suas habilidades e determinação, teve um papel importante na transição do hockey, e sua decisão de não usar capacete o tornou um símbolo de uma era passada. Hoje, os jogadores usam capacetes como parte padrão de seu equipamento, destacando a mudança cultural no esporte, onde a proteção dos jogadores é uma prioridade. Então você consegue imaginar uma liga onde os jogadores jogavam sem capacetes? Você sabia que a pele dos tubarões é parecida com dentes? Tubarões e raias são criaturas incríveis, e a pele deles conta uma história fascinante. Em vez de escamas de peixe comuns, o corpo deles é coberto por pequenas estruturas semelhantes a dentes, chamadas dentículos dérmicos. Essas características únicas não só dão aos tubarões uma aparência robusta, mas também reduzem a resistência na natação, tornando-os alguns dos nadadores mais rápidos e eficientes do oceano. Imagine como é fácil deslizar na água, como uma faca na manteiga. Mas isso não é tudo. Os antigos perceberam as qualidades especiais da pele dos tubarões. Eles a usavam como lixa para polir madeira, mostrando o quão práticas e versáteis podem ser essas adaptações evolutivas. Então, da próxima vez que você ver uma nadadeira de tubarão cortando as ondas, lembre-se de que há muito mais sob a superfície do que parece. Esses magníficos animais evoluíram para prosperar em seus habitats marinhos, demonstrando as maravilhas da natureza. Não é incrível como a evolução molda esses nadadores extraordinários? Você pode acreditar que os nomes de domínio eram gratuitos até 1995? No início da internet, registrar um nome de domínio não custava nada. Isso acontecia porque os pioneiros da rede, como Tim Berners-Lee e outros, não imaginavam que a internet se tornaria uma parte tão importante de nossas vidas. O mundo online era um pequeno espaço experimental, mais parecido com um projeto acadêmico do que com um negócio. No entanto, em meados da década de 1990, a internet se tornou extremamente popular. Com milhões de usuários e empresas indo para a rede, a demanda por nomes de domínio aumentou drasticamente. Esse aumento de interesse levou à introdução de taxas de registro, mudando a forma como as pessoas viam a internet. Em 1995, o primeiro registrador comercial de domínios, a Network Solutions, começou a cobrar, e o cenário da rede mudou para sempre.
Hoje, ter um domínio único é essencial para empresas, criadores e todos que desejam ocupar seu espaço na internet. Não é interessante pensar em como tudo mudou tão rapidamente? É verdade sobre a Caverna Celestial? Esta enorme cratera natural, localizada na província de Chongqing, na China, é a maior do tipo no mundo. Conhecida como Tiankang, que significa Caverna Celestial, essa impressionante maravilha geológica tem cerca de 511 metros de profundidade e 797 metros de largura. Imagine uma gigantesca caverna que poderia acomodar um arranha-céu. Ela se formou ao longo de milhões de anos devido à erosão e colapso do calcário e abriga um ecossistema único com diversas plantas e animais, alguns dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. Pesquisadores e cientistas estão ansiosos para visitar este local e estudar sua geologia fascinante e beleza deslumbrante. Se você está em busca de aventura ou apenas quer ver uma incrível maravilha natural, a Caverna Celestial oferece ambas as experiências. Você já viu algo tão grandioso ao vivo? Você já ouviu falar do voo mais curto do mundo? Essa viagem incrível dura apenas 1,5 minutos e conecta duas pequenas ilhas escocesas, Westray e Papa Westray. Imagine embarcar em um avião por apenas um instante. O voo é operado pela Loganair e cobre cerca de 1,7 milhas, que é mais curto do que muitas de nossas viagens locais. É uma conquista impressionante da aviação, mostrando como o transporte aéreo pode conectar até os lugares mais remotos. A rota é principalmente usada por moradores e alguns turistas, destacando a importância da acessibilidade para essas comunidades isoladas. Curiosamente, o voo pode ser concluído em menos de um minuto, se as condições forem ideais, adicionando um pouco de emoção a essa experiência já curta. O avião é geralmente pequeno, com duas hélices, e decola e pousa muito rapidamente, dando aos passageiros tempo suficiente para se prenderem ou tirar uma foto. Na próxima vez que você pensar em voos longos e cansativos, lembre-se dessa fascinante rota escocesa. Você teria coragem de fazer um voo tão curto? Você vai se surpreender ao saber que os pombos entendem gramática. Essas aves inteligentes conseguem reconhecer e reagir a estruturas gramaticais, algo que parece bem complicado para esses habitantes urbanos comuns. Pesquisas mostraram que os pombos podem distinguir frases que seguem regras gramaticais daquelas que não seguem. Mas por que eles têm essa habilidade? Curiosamente, eles não usam suas habilidades gramaticais como os humanos. Em vez disso, eles se concentram em questões mais imediatas, como encontrar comida. Imagine um pombo lendo uma placa em um café, avaliando rapidamente se ela levará a migalhas gostosas antes de continuar seu caminho. Essa combinação única de habilidades cognitivas e comportamento oportunista mostra a adaptabilidade desses voadores urbanos. Então, embora eles possam criticar uma frase, o que realmente os atrai é uma deliciosa guloseima. Um fato incrível sobre as habilidades extraordinárias dos cães. Alguns cães têm um olfato excepcional que os permite detectar doenças como câncer e diabetes. Esse talento impressionante significa que nossos amigos de quatro patas podem identificar problemas de saúde que poderiam passar despercebidos por nós. Pense nisso. Enquanto confiamos nos médicos para exames e testes, os cães usam seu olfato aguçado para nos alertar sobre condições sérias. Pesquisas mostram que algumas raças, como os Bloodhounds e os pastores alemães, são especialmente bons nessa tarefa. Eles conseguem perceber mudanças em nosso corpo, muitas vezes captando alterações químicas relacionadas a doenças. Com o treinamento adequado, eles podem avisar seus donos, ou até mesmo profissionais de saúde, sobre problemas de saúde. Não é incrível que nossos amigos peludos possam ser salvadores de vidas apenas com seu olfato? Quais outros talentos ocultos os cães têm? Você sabia que o Montreal Canadiens são lendas do hóquei? Os Canadiens têm um recorde impressionante, com o maior número de campeonatos na história do hóquei profissional. Com 24 vitórias na Copa Stanley, essa equipe lendária conquistou um lugar especial no coração dos fãs ao longo das gerações. Fundada em 1909, ela não apenas mostrou habilidade incomparável no gelo, mas também criou uma rica tradição que celebra a cultura do hóquei no Canadá e além. Fãs apaixonados lotam as arenas, orgulhosamente vestindo suas camisetas vermelhas, brancas e azuis, criando uma atmosfera elétrica em cada jogo. Jogadores como Maurice Richard e Jean Béliveau se tornaram nomes conhecidos, simbolizando a excelência neste esporte.
Seu legado não são apenas as vitórias, é uma comunidade, orgulho e a emoção do jogo. Seja você um fã de longa data ou um novato no esporte, a história dos Canadiens oferece uma visão fascinante do que torna o hóquei uma paixão tão querida na América do Norte. Difícil de acreditar, mas os arco-íris são círculos completos. Quando você olha para cima e vê um arco-íris, pode parecer que é um belo arco no céu. No entanto, se você pudesse vê-lo de cima, descobriria que na verdade é um círculo completo. A razão pela qual vemos apenas parte do arco é que a Terra oculta a metade inferior desse fenômeno colorido. Os arco-íris se formam quando a luz do Sol atinge as gotas de chuva na atmosfera, fazendo com que a luz se refrate, reflita e se divida em um espectro de cores. A curvatura da luz cria essa forma circular, que nunca vemos completamente da Terra. Essa fascinante ilusão óptica mostra como nossa perspectiva pode limitar nossa compreensão dos fenômenos naturais. Então, da próxima vez que você ver um arco-íris, lembre-se de que há mais do que parece à primeira vista. Não é incrível? Descubra a escolha inesperada do cabelo de Bob Ross. Bob Ross, o artista e apresentador querido, na verdade tinha cabelo liso por natureza. No entanto, ao invés de ir ao cabeleireiro com frequência durante suas viagens em seu trailer, ele decidiu fazer uma permanente. Assim, ele podia manter seu estilo característico, sem se preocupar com cortes regulares. Curiosamente, Bob não gostava de seus cabelos cacheados. Ele até confessou que às vezes não os achava agradáveis. No entanto, com o aumento de sua popularidade, esses icônicos cachos se tornaram parte de sua imagem. Os fãs começaram a associar seu cabelo volumoso com seu jeito calmo e seu estilo alegre de pintar. É surpreendente pensar que o que Bob inicialmente considerou uma escolha prática se tornou uma característica marcante que o ajudou a se conectar com o público. Então, da próxima vez que você o ver na tela, lembre-se de que esses cachos eram mais sobre conforto do que sobre preferência. Você já pensou em uma arma a laser para mosquitos? Recentemente, um engenheiro chinês ganhou destaque com sua invenção inovadora, uma arma a laser caseira, feita para eliminar mosquitos incômodos em pleno voo. Imagine um dispositivo que não só detecta o movimento desses insetos, mas também atira com precisão para derrubá-los do ar. Esse gadget fascinante combina elementos de ficção científica com tecnologias reais, mostrando como a engenharia pode resolver problemas do dia a dia. Os mosquitos não são apenas irritantes, eles também podem transmitir doenças como malária e dengue. Ao criar esse sistema a laser, o engenheiro demonstra uma aplicação empolgante e prática das tecnologias modernas, que pode reduzir significativamente a população de mosquitos sem o uso de produtos químicos nocivos. Muitos sonham com soluções futuristas para problemas antigos, e essa invenção pode ser um passo em direção a essa realidade. Será que em breve viveremos em um mundo onde dispositivos assim ajudarão a tornar nossos lares mais seguros e confortáveis? Que outros problemas essa tecnologia pode resolver? Você vai se surpreender, mas roupas não podem quitar dívidas em cassinos. Em alguns lugares, a lei proíbe vender suas roupas para pagar dívidas de jogos de azar. Essa regra inusitada foi criada para evitar que as pessoas usem roupas como forma de resolver problemas financeiros. Imagine ter que tirar seu casaco ou sapatos favoritos para que o cassino não bata à sua porta. Em vez disso, os devedores devem buscar outras maneiras de lidar com suas obrigações, como negociar planos de pagamento ou pedir ajuda a amigos e familiares. Essa lei faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de deixar suas escolhas de moda influenciarem suas decisões financeiras. Então, se você algum dia estiver em um cassino, lembre-se de que seu guarda-roupa não vai resolver suas perdas nos jogos. O mais importante é aproveitar os jogos de forma responsável e saber quando é hora de sair. Você ficará surpreso ao saber que os polos da Terra estão mudando. Ao longo de milhões de anos, os polos magnéticos norte e sul do nosso planeta mudaram de posição 171 vezes nos últimos 71 milhões de anos. Esse fenômeno misterioso é causado pelos movimentos no núcleo externo derretido da Terra, onde o ferro líquido cria campos magnéticos. Recentemente, o Polo Norte está se deslocando rapidamente, movendo-se a uma velocidade de cerca de 55 km por ano. Essa velocidade é muito maior do que os 15 km por ano registrados antes de 1990. Essas mudanças podem afetar os sistemas de navegação de animais e humanos, já que muitas espécies dependem do campo magnético da Terra para suas rotas migratórias. Enquanto os polos continuam a se mover, os cientistas estão observando atentamente essas mudanças.
questionando seu impacto em nossa tecnologia e no meio ambiente. O que isso significa para o futuro? Por que Ratatouille é um filme sobre comida? O filme de animação Ratatouille é nomeado em homenagem a um delicioso prato francês, feito com legumes assados, e essa conexão não é por acaso. A história se passa no coração de Paris e conta a vida de uma rata chamada Rémi, que sonha em se tornar chefe, superando todos os obstáculos no mundo da culinária. O título reflete não apenas o prato em si, mas também o foco do filme na beleza e na arte de cozinhar. Ratatouille, que tradicionalmente inclui legumes como abobrinha, berinjela e pimentões, simboliza a criatividade e a paixão na cozinha. A animação vibrante e as cenas apetitosas mostram como cozinhar pode unir as pessoas e revelar seus talentos. O filme inspira os espectadores a seguirem seus sonhos culinários, independentemente de sua origem. Quando Rémi explora a agitada vida dos restaurantes em Paris, ele nos inspira a ver que todos podem cozinhar seu próprio sucesso, celebrando a individualidade e o sabor. Então, como um único prato pode inspirar um filme inteiro sobre seguir seus sonhos? Você ficará surpreso ao saber que Eisenhower perdeu um evento importante. Em 1944, Dwight D. Eisenhower, que mais tarde se tornaria presidente do ZEUA, enfrentou uma escolha difícil ao não poder comparecer à formatura de seu filho John na Academia Militar do Zidarsynechta, em West Point. Naquele momento, ele estava profundamente envolvido em uma tarefa crucial: liderar a invasão aliada na Europa, uma operação grandiosa que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. A ironia é que em 6 de junho de 1944, não era apenas um dia qualquer, era o dia D, quando milhares de tropas aliadas desembarcaram nas praias da Normandia para libertar a Europa do controle nazista. Enquanto Eisenhower se dedicava ao planejamento de estratégias para alcançar a vitória, seu filho celebrava um momento importante. Esse momento tocante mostra os sacrifícios que muitos líderes fazem durante a guerra, equilibrando a vida pessoal e as enormes responsabilidades que moldam a história. O que você acha que esses tipos de escolhas fazem com os laços familiares? Vamos revelar a verdade sobre o Canal de Suez. Inaugurado em 1869, o Canal de Suez mudou completamente o comércio mundial, oferecendo um caminho mais curto para os navios que viajam entre a Europa e a Ásia. Antes dele, os barcos precisavam fazer uma longa viagem ao redor da África, o que adicionava meses às suas jornadas. Essa importante via navegável conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, tornando-se uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo hoje. Na verdade, mais 18 mil navios utilizam o canal a cada ano, transportando tudo, desde petróleo até produtos de consumo. Graças ao Canal de Suez, o tempo de entrega foi significativamente reduzido, permitindo que os negócios funcionem de forma mais eficiente e que os consumidores recebam produtos mais rapidamente. O canal não só impulsiona o crescimento econômico, mas também desempenha um papel crucial no comércio internacional, mostrando como maravilhas da engenharia podem transformar conexões globais. Você já parou para pensar sobre o impacto dessa incrível via navegável na sua vida cotidiana? Vamos descobrir a verdade sobre a esquilo gigante de Malabar. Este incrível animal é o maior esquilo do mundo. Originário das florestas da Índia, a esquilo gigante de Malabar pode ser o dobro do tamanho do esquilo cinza americano. Imagine um esquilo com até 2 pés de comprimento. O que realmente destaca esse esquilo é seu lindo pelo, que brilha em tons vibrantes de vermelho, laranja e roxo, criando um espetáculo nas copas das árvores. Esses esquilos escalam habilidosamente as árvores, movendo-se com maestria em seu lar florestal, onde se alimentam principalmente de frutas, nozes e folhas tenras. Eles são frequentemente vistos deslizando de galho em galho, mostrando suas incríveis habilidades acrobáticas e se comunicando com vários piados e assobios. Na próxima vez que você ouvir um barulho nas árvores do sul da Índia, lembre-se de que pode ser a esquilo gigante de Malabar, trazendo cor e vida para a floresta. Difícil de acreditar, mas Tarantino comprou uma locadora. Quando o diretor Quentin Tarantino soube que a locadora Video Archives, onde ele trabalhou, estava fechando, decidiu agir. Sabendo da importância desse lugar para ele, comprou todo o seu acervo e transformou seu porão em uma cópia da loja que tanto amava. Para Tarantino, isso não foi apenas uma forma de preservar filmes, mas também uma maneira de guardar as memórias queridas de seus primeiros passos no cinema. A Video Archives era um verdadeiro tesouro, repleto de filmes que moldaram seu estilo único.
Ao recriar esse espaço, Tarantino garantiu que a essência da loja e sua influência em sua carreira não se perdessem. Sua paixão pelo cinema e a nostalgia foram as forças motrizes dessa decisão incrível, transformando-a em uma história fascinante sobre amor pelo cinema e uma jornada pessoal. Que maneira incrível de reviver seu passado de forma tão criativa! Você pode se surpreender. 25 meias em 1 minuto. David Rush recentemente quebrou o recorde mundial do Guinness, tirando 25 meias com os olhos vendados, superando o recorde anterior de 24 meias, estabelecido por Rocher do Japão. Imagine a concentração e a velocidade necessárias para alcançar esse resultado. Rush teve que confiar no tato e na memória para encontrar e tirar rapidamente cada meia. A tarefa de fazer isso com os olhos vendados adiciona uma dificuldade extra, mostrando não apenas agilidade física, mas também clareza mental. O talento incomum de Rush pode surpreender muitos, mas ele não é novato em quebrar recordes. Ele já estabeleceu vários recordes do Guinness em diferentes categorias. Este recorde é um testemunho de sua dedicação e treinamento. Quem diria que tirar meias poderia ser tão emocionante? Talvez da próxima vez que você se vestir, você pense em quantas meias está colocando. Porque os peixes podem tossir como nós. Pode parecer estranho, mas os peixes realmente conseguem tossir. Esse comportamento interessante faz parte do seu processo respiratório e mostra como o comportamento dos animais pode ser complexo. Quando os peixes tossiram, eles expulsam água das brânquias, ajudando a limpar sujeira ou irritantes que podem prejudicar seu delicado sistema respiratório. Assim como nos humanos, a tosse ajuda a remover partículas indesejadas, mas, acima de tudo, protege as brânquias. Diferentes espécies de peixes adaptaram essa reação única de maneiras distintas para se manterem saudáveis em seus ambientes aquáticos. Por exemplo, um peixe que enfrenta poluentes ou parasitas pode tossir para garantir a limpeza da água que passa por suas brânquias. Essa incrível adaptabilidade mostra o quão desenvolvidos são esses seres, mesmo em ambientes muito diferentes dos nossos. Então, da próxima vez que você estiver perto de um rio ou de um aquário, lembre-se, os peixes têm mais truques do que costumamos pensar. Quais outras habilidades surpreendentes eles podem ter? O que realmente impulsiona a agricultura de formigas? Algumas espécies de formigas, como as famosas formigas vermelhas e pretas, têm relações surpreendentes com os pulgões, pequenos insetos sugadores. Essas formigas não apenas buscam comida, elas praticam a agricultura ativamente. Ao proteger os pulgões de predadores como joaninhas e vespas, as formigas garantem uma fonte constante de melada, uma substância doce que os pulgões produzem. As formigas até transportam os pulgões para plantas mais seguras ou os ajudam a se desenvolver nas raízes das culturas, aumentando a produção de melada. Essa relação mutuamente benéfica é um exemplo impressionante de cooperação na natureza, onde ambas as partes se beneficiam. Enquanto os pulgões recebem proteção contra perigos, as formigas desfrutam de um delicioso petisco que as energiza. Não é incrível como esses pequenos seres criam parcerias tão complexas? Essa dinâmica fascinante contribui para a saúde do ecossistema, afetando o crescimento das plantas e o controle de pragas. Como isso muda nossa percepção do mundo dos insetos? O que realmente ajuda na recuperação do rinoceronte negro? A população de rinocerontes negros, que estava quase extinta, aumentou de 4.845 em 2012 para cerca de 6.421 hoje. Essa reviravolta incrível aconteceu graças aos esforços de conservação e medidas mais rigorosas contra a caça ilegal. Organizações e governos se uniram, implementando patrulhas contra a caça, programas de reprodução e projetos de restauração de habitat. Essas iniciativas não só ajudam a proteger os rinocerontes, mas também aumentam a conscientização sobre seus problemas. A participação das comunidades locais é fundamental. Educar a população sobre a importância da biodiversidade e o valor da vida selvagem ajuda a criar um senso de responsabilidade por esses animais majestosos. Com mais esforços e apoio, a esperança de que a população de rinocerontes negros possa se estabilizar e até crescer, lembrando-nos do poder do trabalho em equipe na conservação da natureza. Acredite ou não, mas as pessoas não podem respirar e engolir ao mesmo tempo. Essa peculiaridade ajuda a evitar o engasgo, que é um sério risco ao comer ou beber. No seu pescoço, há um mecanismo inteligente. A laringe e a epiglote trabalham juntas.
Quando você engole, a epiglote fecha a passagem respiratória, garantindo que a comida vá para o esôfago e não para os pulmões. Esse processo é vital, pois nossos pulmões precisam de um fluxo constante de ar fresco para funcionar corretamente. Na verdade, uma pessoa média engole cerca de 600 vezes por dia, mas sempre respira entre essas deglutições. Embora pareça simples, essa dupla função de engolir e respirar mostra como nosso corpo é complexo. Você já tentou dar uma grande mordida e depois falar? Muitas vezes você acaba tossindo ou engasgando. Esse mecanismo protege você. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, lembre-se do incrível trabalho em equipe que acontece na sua garganta, garantindo sua segurança ao comer. Acredite ou não, a Sony está tornando os carros voadores uma realidade. O gigante da tecnologia recentemente apresentou um conceito revolucionário de veículo elétrico voador que pode mudar o transporte urbano. Imagine um meio de transporte que decola e pousa verticalmente, como um helicóptero, mas que também combina um design estiloso e a velocidade de um carro. Este aparelho inovador, projetado para 4 passageiros, pode atingir velocidades de até 240 km por hora, tornando as viagens mais rápidas e eficientes. E não para por aí, ele também é ecológico. Com uma autonomia de cerca de 400 km com uma única carga, esse veículo pode ajudar a reduzir os congestionamentos e as emissões de carbono. À medida que as cidades crescem e os problemas de tráfego aumentam, inovações como o carro voador da Sony podem ser o prenúncio do futuro do transporte urbano. Imagine entrar em um carro que te leva acima do caos e te permite chegar rapidamente ao seu destino. Talvez essa seja a solução que estávamos esperando no setor de transporte. Quem sabe o céu não seja o limite. Você sabia que o avestruz da Samsung ganhou 7 prêmios Clio? Este memorável comercial de 2017 fez sucesso no mundo da publicidade, contando a história única de um avestruz que coloca um headset de VR e voa pelo céu virtual. O que realmente destaca este anúncio é a combinação criativa de tecnologia e imaginação, mostrando como a realidade virtual pode abrir novas possibilidades. O comercial não apenas capturou a atenção do público, mas também impressionou especialistas da indústria, recebendo ouro por curta-metragem e 6 outros prêmios prestigiados. Clio. O sucesso do vídeo pode ser explicado pelo incrível trabalho de câmera e animação criativa, que dão vida à história. A direção habilidosa, junto com efeitos visuais de alta qualidade, tornou a mágica jornada do avestruz uma realidade, permitindo que os espectadores vissem o mundo através de seus olhos enquanto ele subia aos céus como nunca antes. Esta publicidade inovadora ilustra perfeitamente como a narrativa na publicidade pode unir criatividade e tecnologia, deixando uma impressão duradoura e convidando outros a explorar as possibilidades da realidade virtual. Que tal assistir a este curta-metragem premiado você mesmo? Em 2011, uma equipe sueca de caçadores de tesouros fez uma descoberta impressionante no fundo do Mar Báltico. Uma misteriosa formação redonda com 60 metros de diâmetro. Essa estrutura incomum, chamada de anomalia báltica, chamou a atenção de pesquisadores e curiosos por suas características estranhas, incluindo linhas simétricas e até algo que se assemelha a degraus subindo por seus lados. Muitas teorias surgiram em torno dessa descoberta. Alguns sugeriram que eram restos de um OVNI afundado. Outros falaram sobre civilizações humanas antigas ou bases secretas nazistas. Embora muitas teorias apontem para fenômenos naturais, como a atividade glacial, o mistério da anomalia báltica continua a intrigar pessoas ao redor do mundo. O que você acha que realmente está escondido debaixo d'água? A alfafa é uma planta incrível que pode viver até 20 anos devido à sua durabilidade. Uma das suas características mais impressionantes é o sistema radicular profundo, que pode atingir mais de 6 metros. Esse sistema incrível ajuda a alfafa a absorver nutrientes e água que outras plantas só podem sonhar. Ao penetrar profundamente no solo, a alfafa contribui para a saúde do solo e previne a erosão, tornando-se uma heroína na agricultura. Os agricultores costumam plantar alfafa em rotação com outras culturas, o que não só enriquece o solo com nitrogênio, mas também fornece ração nutritiva para o gado. Sua adaptabilidade e resistência permitem que ela prospere em diferentes climas, provando que essa planta, aparentemente simples, desempenha um papel enorme na agricultura sustentável. Portanto, da próxima vez que você ver um campo de alfafa, lembre-se de quão importante ela é para o nosso ecossistema e a agricultura.
Você sabia que J.K. Rowling planejou o final com antecedência? Em uma surpreendente demonstração de criatividade, J.K. Rowling escreveu o último capítulo do último livro de Harry Potter em 1997, muito antes do lançamento do primeiro livro. Esse planejamento antecipado não foi apenas uma escolha incomum, foi uma estratégia que a ajudou a manter a consistência e a carga emocional de toda a série. Sabendo como a história terminaria desde o início, Rowling pôde habilmente entrelaçar dicas e temas importantes nos livros anteriores. Os leitores agora se surpreendem com as revelações nos capítulos finais, que foram habilmente antecipadas. A visão de Rowling garantiu um poderoso encerramento emocional para os personagens queridos, tornando suas jornadas completas e satisfatórias. Esse nível de planejamento é raro na literatura e mostra o quanto ela se importava com seu mundo e seus habitantes. O que você acha que isso impactou na percepção da série pelos leitores? Você sabia que uma pessoa pode levar cerca de 76 dias de trabalho para ler todas as políticas de privacidade que encontra na internet em um ano? Impressionante, não é? Cada aplicativo, site e serviço exige nosso consentimento, e essas políticas se acumulam rapidamente. Em média, cada política contém linguagem jurídica, que leva cerca de 15 minutos para ser lida. Multiplicando isso por centenas de sites que visitamos, temos um tempo considerável gasto na leitura. Muitos não percebem quanto tempo desperdiçamos clicando em aceito, sem entender o que isso realmente significa. Essa grande quantidade de informações levanta questões importantes sobre nossa segurança online e dados pessoais. Devemos realmente gastar tanto tempo estudando esses documentos, ou existe uma maneira mais inteligente de nos proteger? Você acha que os bichos preguiça são lentos? Eles também podem ser desajeitados. Os bichos preguiça são criaturas encantadoras, conhecidas por seu ritmo devagar e vida nas árvores. Mas você sabia que às vezes eles agarram suas próprias patas, confundindo-as com galhos? Esse hábito engraçado pode levar a quedas das árvores, o que é surpreendente para animais tão lentos. Os bichos preguiça têm um estilo de vida único, passando a maior parte do tempo nas florestas tropicais da América Central e do Sul, onde seu metabolismo lento os ajuda a economizar energia. Seus comportamentos instintivos, como agarrar suas próprias extremidades, podem parecer engraçados, mas refletem uma percepção diferente do ambiente. Apesar de sua aparência fofa e peluda, os bichos preguiça enfrentam vários desafios na natureza, incluindo perda de habitat e predadores. Então, da próxima vez que você ver um bicho preguiça pendurado em uma árvore, lembre-se de que, embora pareçam relaxados, eles também navegam em um mundo complexo ao seu redor. Não é incrível como seus instintos às vezes levam a comportamentos tão estranhos? E se eu disser que é possível achatar diamantes? É surpreendente, mas um poderoso prensa hidráulica pode transformar até a substância mais dura da Terra em uma panqueca. Os diamantes são conhecidos por sua resistência inigualável e muitas vezes são vistos como símbolo de durabilidade. No entanto, sob pressão intensa, eles não são invulneráveis. A prensa hidráulica funciona aplicando uma pequena força em uma área grande, criando uma força muito maior, que pode superar a pressão necessária para mudar a forma, ou até mesmo destruir materiais sólidos. Esse fato interessante destaca um princípio importante da ciência. Tudo tem seus limites. Mesmo materiais que parecem indestrutíveis podem ser afetados por forças extremas. Isso serve como um poderoso lembrete de que, por mais forte ou resistente que consideremos algo, sempre há condições que podem desafiar sua integridade. Então, da próxima vez que você admirar a beleza de um diamante, lembre-se de que, em certas condições, ele pode se transformar em algo completamente diferente. Não é incrível? A verdade é que Hollywood se mudou para o Oeste. No início dos anos 1900, a maioria dos filmes era feita em Nova York. No entanto, os cineastas enfrentavam um grande problema. Thomas Edison possuía muitas patentes de tecnologias essenciais, o que tornava a produção de filmes cara e complicada. Em busca de mais liberdade, muitos diretores decidiram arrumar as malas e ir para o ensolarado Los Angeles, onde podiam trabalhar sem as restrições de Edison. O clima quente e as paisagens variadas também ofereciam um cenário perfeito para as filmagens. Essa migração levou ao surgimento de Hollywood, que conhecemos hoje, transformando-o no centro da indústria cinematográfica. Libertados das limitações da costa leste, os cineastas puderam experimentar e inovar, abrindo caminho para uma vibrante cultura cinematográfica que prospera na Califórnia hoje. Então, da próxima vez que você assistir a um filme, lembre-se de que o charme ensolarado de Hollywood
tem suas raízes na busca pela liberdade criativa. Descubra a incrível Ponte Vermelha Carrick, em Irlanda do Norte. Esta maravilhosa ponte suspensa liga o continente a uma pequena ilha encantadora, oferecendo vistas deslumbrantes que vão te impressionar. Imagine-se caminhando pela vibrante Ponte Vermelha, cercada por vegetação verde e águas brilhantes abaixo. A Ponte Carrick não é apenas um caminho de um lugar a outro, é uma verdadeira aventura. Os amantes de emoções adoram a adrenalina sentida ao atravessá-la, percebendo a leve oscilação da ponte e apreciando as vistas panorâmicas da paisagem. Seja para um dia em família ou um passeio romântico, atravessar essa ponte será uma experiência inesquecível. Então, por que não levar um piquenique, pegar a câmera e visitar este lugar maravilhoso? A Ponte Carrick está ansiosa para te receber, pronta para mostrar a beleza natural da Irlanda do Norte.